O amor no lugar certo. Eis o título desse vídeo. Porém, poderia muito bem ser outro. Poderia ser Alternativas à Punição. Coloquei esse título porque o assunto é mais ou menos esse e é um título mais atraente para o público, de modo geral, para o público leigo. Por que o amor no lugar certo? Porque não basta falar, o amor é que vai salvar, precisa de amor. Isso é muito vago. O senso comum já se desgastou demais com esse tipo de expressão. Então, o amor no lugar certo, que de certa maneira traduz as alternativas à punição, que existem alguns termos técnicos que eu vou tentar traduzir para uma linguagem mais comum, mais acessível. E aí, o termo amor é um pouco mais comum, apesar de tão confuso na sua utilização ordinária, mas vamos lá que a gente vai chegando mais ou menos a quais são as alternativas. Vamos a elas. Alternativas à punição: extinção, reforçamento de comportamentos alternativos e reforçamento diferencial. Extinguir é muito diferente de punir. Quando você pune, você simplesmente está oferecendo uma consequência aversiva, mas você não está manipulando a variável que controla o comportamento, a variável independente que controla essa variável dependente, que é o comportamento. Então, existem variáveis determinantes que controlam o comportamento. E você manipulando essas variáveis, você não oferecendo as consequências para aquele comportamento indesejável, aquele comportamento se mantém porque tem algumas consequências que o mantêm. Todo sujeito se comporta em função das consequências, em boa medida. Se um comportamento existe, em boa medida, é porque ele tem alguma função para aquele sujeito. E qual costumam ser duas funções básicas. O sujeito se comporta para obter algo que o agrada, algo desejável, ou para evitar algo aversivo. Se você descobre, então, essas variáveis, você vai controlar melhor o comportamento daquele sujeito se você manipular bem essas variáveis. Se você não oferecer essa consequência que reforça esse comportamento, que torna ele mais forte, que mantém esse comportamento. Não oferecendo essa consequência, você coloca o comportamento em extinção e, de fato, está manipulando as variáveis que o determinam, que o mantêm, que o controlam. Vamos a um exemplo interessante que muitas vezes ocorre. A criança está chorando e ela, estando chorando, os pais ou quem está perto tenta logo resolver o problema, tenta logo extinguir com aquele choro. E muitas vezes a extinção é só em curto prazo e na verdade não é uma extinção. Você na verdade sacia aquilo que a criança está fazendo, aquela birra, aquele choro, e ela vai somente reforçar o comportamento de birra. Exemplo, a criança está fazendo birra, está esperneando, alguém vem para acalmar a criança e dá um pirulito. Então, assim, o que foi feito com isso? Você acabou com o choro da criança ou você reforçou o comportamento de fazer birra, de chorar, para ganhar alguma coisa, para ganhar o pirulito? Ou seja, a criança está fazendo birra e a consequência é ganhar um pirulito. A tendência, nem se pensa nisso, não existe. Não precisa se falar em pensamento, nem nada. Muitos animais agem assim, essa é uma ação automática, é simplesmente a lei do efeito que está em causa aí, é a lei da consequência. Então, a criança está fazendo birra, ganha lá alguma coisa. No momento ela para de chorar, porque ela vai ser saciada aquilo que está faltando para ela, que ela queria, um doce, um pirulito, alguma coisa. No momento ela para, mas ela acabou de aprender que fazendo birra, ela ganha o que ela quer, de certo modo, se ela for generalizar, mas ela ganha pelo menos aí um pirulito. Então, comportamentos existem e nós temos que prestar muita atenção a quais são as consequências desses comportamentos. O sujeito se comporta e tem uma consequência, e essa consequência geralmente mantém o comportamento dele. Em alguns casos, tem crianças que estão chorando, estão fazendo birra, e você observa que elas choram, fazem birra, e a consequência é um carinho, é um doce, um brinquedo, um presente. Se essa for a consequência de uma criança birrenta, de fato que mantém a birra dessa criança, pelo menos nessa análise mais molecular, nessa análise mais específica, o que mantém esse comportamento é essa consequência. Então, remover essa consequência, num primeiro momento, vai fazer com que a magnitude desse comportamento se intensifique, a criança vai berrar e chorar mais alto, ela vai variar a resposta dela, esse comportamento, para tentar de alguma forma obter o que ela já obtinha, porque ela está perdendo aí um reforçador, está perdendo uma gratificação. Porém, essa é uma alternativa muito válida. Então, se remove. Você vai fazendo birra e você não dá o pirulito. E aí ela pode partir até para comportamentos mais agressivos, a coisa pode ficar, em alguns níveis, até muito complicada. E eu vou até dar um exemplo que pode ficar muito complicado. Exemplo da criancinha que batia nos coleguinhas e nosso experimento de pensamento, aí, da criação de um psicopata. Tá? Só um experimento de pensamento, é só um construto aí, teórico com esses conceitos e com essas possibilidades. A criança pequena batia nos coleguinhas
E ela só tinha atenção e carinho dos pais após bater nos colegas. Então batia nos colegas e os pais só iam dar atenção, só iam conversar com ela depois que ela tinha batido nos colegas. Ou seja, olha que situação complicada. Ou mesmo ela apanhava dos pais, porque era só nesse momento que ela tinha o olhar dos pais, tinha a atenção dos pais. Então ela batia nos colegas e tinha como consequência ter o olhar dos pais, mesmo que ela apanhasse, mesmo que ela tivesse ali uma surra. Agora veja se, por exemplo, ela tem nessa hora a atenção, ou tem, não vou dizer o carinho dos pais, mas é somente depois que ela bate num coleguinha que os pais vão conversar com ela, e que era exatamente isso que ela queria, ou que ela tem alguma atenção. Você não vai retirar toda a atenção que essa criança pode ter, toda a conversa que pode se ter com ela, todo o carinho. Não é isso, você só vai colocar isso no lugar certo. Você só vai colocar o carinho, a atenção, o amor, o que seja, no lugar certo, e não depois de um comportamento indesejável. Nesse caso, não é simplesmente deixar de dar carinho e ponto. Os pais têm que suprir essa criança com carinho, com atenção, com diálogo, muito antes dela começar a agredir com qualquer colega. E tem que suprir isso quando ela apresenta comportamentos indesejáveis, após ela apresentar comportamentos indesejáveis. E também de forma mais espontânea, no correr dos dias, no cotidiano. Ou seja, você tem que se antecipar, você tem que dar atenção antes de tudo. Antes de qualquer crise, antes de qualquer comportamento indesejável. O amor tem que vir de forma preventiva, constitutiva, porque é isso que vai ajudar a constituir o sujeito. Nós somos constituídos por nossas relações amorosas e elas têm que ser antecipadas a qualquer dificuldade. Elas não podem ser remediantes simplesmente. Pode ser que remediante no lugar certo até ajude bastante, mas elas vão constituir, se elas vierem com esse valor de consolidação, de edificação do sujeito, edificar o sujeito, tem um valor muito maior do que já tardiamente para remediar uma situação que já está toda tortuosa, já está toda patologizada, que seja. Então você coloca comportamentos indesejáveis em extinção e reforça comportamentos alternativos, isso simultaneamente. E o reforçamento, então, passa a ser um reforçamento diferencial. Você não reforça qualquer coisa de qualquer jeito. Você não gratifica qualquer coisa de qualquer jeito. Bom, para quem não entendeu ainda, o que é reforçar? Reforçar é fornecer uma consequência que fortalece o comportamento que lhe é anterior. Então, tem um comportamento, você fornece uma consequência reforçadora ou gratificante, a tendência é que ela fortaleça esse comportamento. Fez birra, ganhou atenção, a tendência é fortalecer, reforçar o comportamento de birra. É isso que chamamos de um reforçador. Aquela consequência que tende a aumentar a frequência dos comportamentos aos quais ela é, de alguma forma, colocada, ela é consequenciada, contingenciada. E é possível eliminar por completo a coerção de nossa vida? Não, a coerção está presente até na natureza. A natureza é muito coerciva. Nós agimos muito em função de evitar algo aversivo. Isso ocorre na natureza de modo geral. Não é exatamente isso, mas se nós temos técnica para evitar isso ao máximo, evitar os efeitos indesejáveis, deletérios e patológicos referentes a esse excesso de punição e de coerção, por que não fazê-lo? A minha impressão é a seguinte: em qualquer lugar onde existem relações mais produtivas e mais saudáveis, existe menos coerção. E há algumas situações, talvez, que nem os analistas do comportamento deem conta de evitar a punição. Sim, muitos até admitem que em um momento ou outro até se utilizaram de punição. Só que isso é o menos desejável. Tudo pouco ouço isso dos analistas do comportamento. Eles estão sempre tentando pautar as interações e pautar o trabalho deles por bastante reforço positivo, por muito amor. E muitos até ficam assim: nossa, o sujeito tem consciência de onde ele está colocando o amor, ele está subornando, está comprando o sujeito, está adestrando. Mas experimenta colocar o amor no lugar errado. Experimenta não ter consciência dessas situações. Experimenta deixar isso de qualquer jeito. Então, assim, o que você prefere? Ter um pouco mais de noção do que está acontecendo, do que você pode fazer, do que deixar o acaso, a própria sorte? E há todo um debate também da relação entre reforçamento arbitrário e natural, se há essa distinção, se não há, e como é que esse reforçamento se coloca, como é que você gratifica as pessoas. Se você gratifica as pessoas fornecendo para elas a oportunidade de interações saudáveis, e isso até de uma forma espontânea, porém no lugar certo. Ou uma forma, quando eu digo mais espontânea, é uma forma mais fluida, uma forma que as pessoas geralmente usam
para estarem juntas, para terem momentos agradáveis, e usam isso de forma tranquila, e não de forma tão calculada, mas ocorre sim de forma tranquila, mas atentos, porque algumas coisas não podem estar no lugar errado, você não pode colocar o amor no lugar errado. Amor no lugar errado também produz padrões egoístas de comportamento, produz bandido. Amar não é fácil, e muitas vezes talvez até precise de uma certa técnica. Assim, quem saiba e quem não saiba amar em alguns contextos específicos. E talvez eu até fale em algum outro vídeo sobre as 3 formas de amor na Grécia Antiga: ágape, filia e eros, os quais são muito interessantes para se pensar toda essa questão do amor, que é muito complexa, multifacetada. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que eu tenha dado o recado e muito obrigado aí por sua audiência.